Só creio que vai acontecer. Eu creio. Glória a Jesus. Aleluia. Não sei de que maneira Deus vai fazer, mas eu creio que Ele vai. Eu creio. Aleluia. Deus é fiel. Deus. Aleluia. Hoje, a glória e o louvor do Senhor. Estive ali na casa da irmã Liene, meu dia. Aleluia, ali, né, mano? Deus operou ali gloriosamente. Aleluia. Fico feliz porque os irmãos, aleluia, estão perseverando na fé. Glória a Deus. Continue assim. Livro das Conquistas. Ou livro de Josué. Aleluia. Abra sua Bíblia comigo nessa noite. Vamos ouvir a voz do Todo-Poderoso. Glória a Jesus. Aleluia. Livro de Josué, se eu não me engano, é o quinto, é o sexto livro da Bíblia Sagrada. Aleluia, é o quinto livro. Glórias a Deus. Logo após Deuteronômio. Josué, capítulo de número 1. Deus seja louvado. Glória a Jesus. Capítulo de número 1. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é bom. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou ter dado. Como eu disse a Moisés, desde o deserto e desde este Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar, para o poente do sol será o vosso tempo. Ninguém se sustentará diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Então somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Glória a Deus. Essa é a palavra de Deus. Feche seus olhos, fique de pé aí. Glória a Deus. Essa é a palavra do nosso Deus. Aleluia. Senhor, nosso Deus e nosso Glória Pai. a Deus, aleluia. Eis aqui, Senhor, a tua palavra poderosa, gloriosa e eficaz. Aleluia. Meu Deus, nessa noite, Senhor, a tua palavra foi lida, meu Deus. Que eu diminua, meu Senhor, que o Senhor cresça. Porque a honra que é tua, o poder que é teu. Pai, fala conosco através da tua palavra. Queremos ouvir a tua voz nessa noite, querido Deus de Israel. Eis aqui a tua noiva, as tuas ovelhas, Senhor, e o Senhor, nosso pastor. Ó Jesus, assim seja, que a tua palavra nessa noite possa produzir em nós fortalecimento, possa produzir arrependimento, Senhor, possa produzir transformações em nossos corações. Ó Espírito Santo, assim seja, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Aquele que crê, diga amém. Amém. Glória a Deus. Para não perder o costume. Pode descendar louvando o nome do Senhor. Muito lido, aleluia, muito ministrado, glória a Jesus. Aonde, aleluia, esse livro é denominado como o livro das conquistas, aleluia, porque sabemos que Josué, aleluia, foi levantado por Deus após Moisés ter partido com Deus, aleluia. Houve a necessidade de ficar alguém, aleluia, na frente daquele povo, aleluia. E sempre, irmãos, há uma necessidade de alguém, aleluia, estar à frente da igreja do Senhor. O irmão Eduardo, muito querido, aleluia, não está mais conosco aqui, né? Mas os irmãos estão aqui continuando. Glória a Jesus, dando continuidade à obra de Jesus. Porque a obra não pode parar, o povo não pode ficar só. Aleluia, Deus sempre levanta alguém, aleluia, para dar continuidade, aleluia, e cuidar do seu rebanho. Glória a Jesus. Nós sabemos que Moisés foi um grande homem, libertador do povo. O povo estava cativo, aleluia, ali no Egito, nas mãos de Faraó, glórias a Deus. E ali Deus honrou Moisés e resgatou o povo ali daquele lugar, glória a Jesus. Aí o povo entrou em um deserto,
aleluia, mesmo errando, mesmo vacilando diante de Deus, mas Deus sempre usando de benevolência, de misericórdia para com o seu povo. Aleluia, Moisés foi, aleluia, partiu com Deus, aleluia, ficou este grande homem Josué. A Bíblia diz que era o sucessor, era o homem que andava com ele ali, estava junto dele. Era um homem que quando Moisés chamava ele, vamos guerrear, aleluia, ele estava lá guerreando. Era um homem, a Bíblia diz que quando Moisés subiu ao monte, ele subiu com, aleluia, com Moisés, e ficou numa certa parte do monte ali, aleluia, esperando Moisés retornar. Glória a Jesus. Mas, aleluia, Deus preparou Moisés e levou. E agora o que seria do povo? Aleluia, e Josué, aleluia, foi honrado por Deus. Foi levantado por Deus, e Deus fala com ele, Josué meu desacreditando, Josué meu desanimado, poxa, será que é o mesmo? Será que é eu que vou dar continuidade a esse povo? Será que sou eu não tenho essa capacidade? Aleluia, entenda uma coisa. Glória a Deus. Você deve até ter pensado isso. Eu não tenho capacidade de liderar a juventude. Eu não tenho capacidade de liderar o conjunto das irmãs. Eu não tenho capacidade de liderar essa igreja, glória a Jesus. Mas quando Deus, irmãos, Ele chama alguém, ele se responsabiliza, Ele usa, Ele honra, Ele prepara, Ele capacita, aleluia. Porque a obra é dele, não do homem. Louvado seja Deus. E ali Josué imaginou que pensava assim: poxa, a multidão desce e eu vou liderar. Quantos anciões tem em Israel? Quantos homens gloriados tem em Israel? Logo eu. Aleluia. Mas para nós entendermos como é que Deus faz as coisas. Glória a Jesus. Aleluia. Escolhe o menor para confundir o grande. Aleluia. Está entendendo? É mistério do céu aí. Aleluia. Ele escolhe o menor para confundir o grande. Glória. Aleluia. E muitos ali imaginou que ficaram revoltados com aquela, aleluia, atitude de Deus. Poxa, questionando com Deus. Deus. Louva Josué, louva Josué. Deus, louva as irmãs aqui, as irmãs aqui. Aleluia. Glória a E Deus. Josué vai, e Deus fala com ele, anima ele. Josué, meu filho, se levanta, chegou a tua vez. Oh, glória. Meu filho, se levanta, porque agora o cajado está nas tuas mãos. Aleluia. Se levanta que agora, aleluia, eu vou te usar. Aleluia, na terra do reino. Se levanta que agora eu vou te honrar. Também não foi um homem. Aleluia, Deus. Aleluia. Glória a Deus. E Josué, aleluia, toma posse daquele carro. Josué toma posse daquele chamado. Aleluia, Deus continua falando, meu servo Moisés partiu. Meu servo Moisés já foi. Aleluia, agora pois passa esse povo ao Jordão. Passa com esse povo, aleluia, para uma terra que eu tenho preparado, aleluia, para Israel. Aleluia. Aleluia. Caminha com esse povo, Josué, para a terra que eu tenho prometido. Glória a Deus. Que eu jurei que, aleluia, iria dar, aleluia, a Jacó, a Abraão. Louvado seja Deus. Deus E poderoso. Josué, aleluia, Aleluia. aleluia, é impactado com, digamos assim, uma injeção de ânimo. Deus, aleluia, dá uma injeção de ânimo e Josué se levanta. E Deus confirma com ele e diz assim: todo lugar que pisar, plano do vosso pé, eu vou ter dado, como eu disse a Moisés. Aleluia. E Deus continua dizendo, aleluia, no verso de número 5, Josué, ninguém vai se sustentar diante de ti. Aleluia. Nenhum perseguidor vai se sustentar diante de ti. Nenhum levante vai se sustentar diante de ti. Aleluia. Entenda uma coisa, irmãos, quando alguém está na frente de uma obra, aleluia, está liderando alguma coisa, aleluia, Deus está na frente em primeiro lugar. Oh, Aleluia. Então o mal que vem, aleluia, que encontra aquela pessoa, Deus, ele lança por terra. Aleluia. Jesus lança por terra, aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. E Deus continua falando: ninguém se sustentará diante de ti todos os dias da tua vida. Aqui é uma promessa eterna. Aleluia. Uma promessa eterna. E quando vida você tiver, Josué, ninguém vai se sustentar diante de ti. Pode fazer reunião, aleluia, para te tirar. Pode fazer reunião, aleluia, para te derrubar. Pode tentar puxar o teu tapete e jogar. Mas em todos os dias da tua vida, eu serei contigo, diz o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Não se preocupa não. Aleluia. Aleluia. Sabe aquele mal que foi realizado para atingir você, vai ser lançado por terra hoje. Aleluia. Sabe aquela feitiçaria que foi apresentada, está sendo lançada por terra hoje. Sabe aquele levante, aquela palavra contrária, está sendo lançada por terra hoje da tua vida. Aleluia. Sabe, aleluia, aquilo que foi feito na mata virgem, na encruzilhada, as chamas que foram acesas, está tudo sendo derrotado hoje. Aleluia.
Aleluia. Pode o demônio fazer reunião no inferno. Aleluia, para te atingir. Pode lançar enfermidade contra você. Mas Deus está dizendo para a pessoa nessa noite: Ele é o escudo fiel. Ele está na frente. Ele protege. Ele ajuda. Ele socorre. Ele sustenta. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória, glória, glória. Como fui com Moisés, nasceu você contigo. Como Deus foi com Moisés, assim Ele vai ser conosco, com essa igreja. Com, aleluia, com esses conjuntos, com essas irmãs. Aleluia. Deus socorrendo. Deus socorrendo o povo. Deus alimentando o povo. Aleluia. Fazendo sair água da rocha. Aleluia. Aleluia. Descendo maná do céu. Aleluia. Para sustentar aquele povo. Aleluia. Aleluia. Deus vai usar pessoas como um canal de bênção nesse lugar. Aleluia, aleluia. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. De Satanás. Aleluia, Deus. Não te deixarei, nem te desampararei. Aleluia. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás eles de boa verdade, a terra que eu jurei a seus pais. Aleluia, Deus. Aleluia. O homem, Aleluia, Senhor. aleluia, a humanidade em si pode até nos decepcionar, nos desamparar, nos abandonar. Glória a Jesus. Mas Deus está confirmando que Ele jamais vai nos deixar só. Ele jamais, aleluia, vai nos desamparar. Apesar de nós sermos tão pecadores, tão falhos, aleluia. Mas a Bíblia diz que Jesus, Ele ainda é o advogado. Ele ainda intercede. Glória a pela tua causa. Deus. Glória a Deus. Aleluia. Ele ainda intercede ao Pai. Aleluia. Pai, dá mais uma chance. Pai, aleluia, socorre. Pai, envia os teus anjos, aleluia, ajuda. Louvado seja Deus. Aleluia. Pai, aleluia, concede mais vida para ele, para ela. Concede mais força, dá mais autoridade. Aleluia. Jesus ainda é o advogado. Glória a Jesus não nos Deus. deixa só. Aleluia. Quando nós pensamos, aleluia, que a humanidade pode até nos deixar só. Aleluia. Mas Jesus jamais. Oh, Deus poderoso. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele faz uma palavra dizendo que Jesus é igual a nossa sombra. Para onde nós vamos, Ele está conosco. É uma parábola, ele gosta muito de falar isso. Aleluia. Jesus é comparado, ele compara com uma sombra. Para onde nós vamos, a nossa sombra está sempre conosco. Jamais nós saímos do sol, a sombra está conosco. Na luz Aleluia. da luz, a sombra está conosco. Mais poderoso ainda é o nosso Deus. Glória a Deus. Aleluia. Está mais Verdade. presente em nossa vida. Glória a Está mais Deus. presente em nossos corações. Glória a nosso Deus. interior. Aleluia, Senhor Jesus. Ele não nos deixa só. E quando nós pensamos, às vezes a gente pensa, está tudo perdido, acabou, é o fim. Querendo entregar os pontos, é onde Jesus disse, aleluia, que o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza. Aleluia. Deus Aleluia. maravilhoso. E quando algumas vezes que a gente pensa, não dá mais, aleluia, eu vou chutar o pau da barraca, para mim já deu. Aleluia. Mas Jesus sempre está lá do nosso lado, Glória a Deus. nos incentivando a vencer, Glória nos a encorajando a Deus. perseverar. Glória a Deus. Aleluia. Ele não nos desampara. Aí a Santo Bíblia Deus. diz que ainda que a mãe esqueça do filho que amamentou, eu todavia não me esquecerei de vós e do Senhor. Aleluia. Bendito Glória a seja Jesus. Deus. Glória a Deus. Aleluia. E aqui, aleluia, Josué está diante do povo, confiando em Deus, Aleluia. que Deus não vai deixar ele só, que Deus não vai desamparar ele. Aleluia. Que apesar de tudo, ele está acreditando que Deus sempre está com ele. Aleluia, Ei, Deus. Glória a Deus Deus. está perguntando para a pessoa nessa noite: Glória você a tem confiado Deus. assim? Você tem acreditado assim? Que Deus sempre está com você nas pelejas, nas lutas? Aleluia. Você tem Glória a confiado, Deus. aleluia, que Deus sempre está com você. Deus sempre tem colhido as tuas lágrimas, aleluia, no teu quarto quando tu choras. Deus sempre tem ouvido a tua voz quando tu clama, aleluia, lá no teu ambiente de trabalho. E Deus sempre tem atendido o teu clamor, aleluia, onde você tem estado continuamente. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. E aqui Josué, aleluia, tem essa grande missão de comandar o povo, de que é um Aleluia, povo Deus. numeroso. Aleluia. E a Bíblia diz, aleluia, que Glória ele a consegue. Deus. Ele prepara o povo, ele passa o Jordão, aleluia, Aleluia. simbolizando a passagem do Jordão, simbolizando o batismo daquele povo nas águas, Aleluia. simbolizando, aleluia, o batismo. Josué passa por aquele povo do Jordão, batiza aquele povo do Jordão, o próprio Deus batiza. Santo, E a Bíblia diz Glória que a Josué Deus. consegue, aleluia, Santo,
aleluia, conquistar a terra prometida. Santo, santo. Nós vamos conseguir também, amém ou amém? Amém. Amém. Quem vai Glória a conseguir, Deus. levanta a mão pro céu. Glória a Deus. Você vai conquistar a terra prometida, eu me digo. Glória a Deus. Profetizo. Nós vamos conquistar essa terra prometida, igreja. Está Aleluia. preparado desde a fundação. Aleluia. Glória a Deus. E Josué Glória a conseguiu. Deus. A Bíblia diz no decorrer desse livro, irmãos, Aleluia, Deus. que muitas vitórias Josué conquistou. Aleluia. Aleluia. A primeira foi em Jericó. Aleluia. Onde ele, aleluia, rodeou 7 vezes. Aquelas muralhas caíram. Aleluia. Aquelas muralhas não impediram, aleluia, de Josué conquistar aquele lugar. A dificuldade não impediu Glória a Josué Deus. conquistar aquele lugar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ei, Glórias a a Deus. dificuldade não vai te impedir, aleluia, de avançar. A dificuldade não vai te impedir de você Aleluia. conquistar os teus sonhos. Glória a os teus Deus. projetos. Aleluia. A tempestade não vai te parar, porque Jesus está no barco com você. Louvado seja Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glória. Mas isso, irmãos, foi de passado. Aleluia, foi na antiguidade. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Passou muito tempo. Aleluia, estamos em 2018. Há 2018 anos atrás, o nosso Jesus pisou nessa terra. Aleluia, Jesus. Aleluia. Nos trazendo o evangelho de paz, Aleluia, o Deus. evangelho de renúncia, o evangelho de arrependimento. Enviando a João primeiro, aleluia, para pregar, aleluia, o evangelho de arrependimento. E Jesus veio cumprir sua missão. Aleluia. E veio nos confirmar essa terra prometida. No qual Deus havia falado a Moisés. Aleluia. Jesus veio confirmar essa terra prometida lá em Apocalipse. Aleluia. No capítulo 21, no verso de número 9. Onde está escrito a Nova Jerusalém. Aleluia, Jesus. Está preparada para nós. Aleluia. No século 21. A cidade santa, linda, onde nós vamos entrar, aleluia, por ela. E a Bíblia diz Aleluia. assim, Glória a Deus. aleluia, essa é a cidade e a terra que está preparada para nós. Para nós que perseverarmos na fé, para nós que avançarmos, para nós que combatemos o bom combate. Glória a Jesus. A Bíblia diz assim, Santo, santo. Apocalipse santo. 21, 9. E veio um dos 7 anjos, que tinha as 7 taças cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo, dizendo: vem e mostrar-te-ei a esposa, a mulher do cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. E tinha a glória de Deus. A sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como um cristal resplandecente. Aleluia. E tinha um grande e alto muro com 12 portas. Aleluia. E das portas 12 anjos, e um nome escrito sobre elas, e que são o nome das 12 tribos de Israel. Da banda do Oriente tinha 3 portas, e da banda do Norte 3 portas, e da banda do Sul mais 3 portas, e da banda do Poente 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles o nome das 12 apóstolos do Cordeiro. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade, e as suas portas e o seu muro. A cidade estava situada em quadrado. Aleluia. O seu comprimento era como a largura, a medida uma cidade com a cana, e 12.000 estádios. Aleluia. O seu comprimento, largura e altura eram iguais. E mediu o seu muro. Glória a Jesus. Aleluia. Deus seja louvado. E a fábrica do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro. Aleluia. Glória a Jesus. Olha aí. A cidade de ouro puro. Santo, santo, Já santo pensou, é o irmãos, que Senhor. maravilha é essa? Imagina aí Glória a Deus. um pirangi, digamos assim, de ouro puro. Como seria? Glória a Deus. Belíssimo. Glória a Deus. Essa é a Nova Jerusalém. Essa é a terra que Deus tem prometido para nós. Glória a Deus. Aleluia. A cidade que Deus tem preparado para nós. É a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. Glória a Jesus. E os fundamentos do muro da cidade estavam adornados, e toda pedra preciosa. Primeiro fundamento de Glória a jaspe. Deus. Glória a Jesus. E aleluia. E ela trará a glória e honra Glória a das Deus. nações. E não entrará nela coisa alguma que contamine
Olha aí, o que não vai entrar na cidade. E nela não entrará coisa alguma que contamine, e comer abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Aleluia. Glória a Deus. Quantos estão escritos nesse livro dessa noite? Levanta a mão direita para o céu e adora Ele. Glória a Deus. Aleluia. Cidade, irmãos, aqueles que aceitaram Jesus, aquele cujo nome está escrito no livro da Glória vida, a Deus. é essa igreja, é esse povo, aleluia. É o povo de Deus que vai dar esse lugar belíssimo. Aleluia, que acredita nisso, aplauda o nome do Senhor nessa noite. Aplauda Ele mais forte. Glória a Deus. Oh, glória. Assim como Josué entrou naquela terra, nós vamos entrar nessa cidade também. Glória a Deus. Vamos entrar, aleluia, para louvar o Senhor eternamente. Assim como os dois nesse momento louvam a Ele, dizendo somente que Ele é santo. Santo, santo. É de Deus dos exércitos de Israel. Glória a Glória a Deus. Deus. Os dois fazem somente isso lá em cima. Enquanto os Aleluia. outros guerreiros, enquanto os outros, aleluia, intercedem. Glória a Deus. Enquanto os outros, aleluia, peleiam por nós. Nós vamos Glória chegar a nesse Deus. dia, viver eternamente com o nosso Deus. Amém? Amém. Essa é a palavra do Senhor nessa noite. E aleluia, que Deus seja louvado. Creio que Deus falou comigo. Deus falou comigo através dessa palavra. Creio que falou com você também. Louvado seja o nome do Senhor. Que horas tem, por favor?